Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Salve, salve, amante da língua portuguesa, você nosso aluno aqui da Tribo. Estamos ao vivo agora diretamente do canal do YouTube da Tribo Concursos. Você que é nosso aluno, você que é nossa aluna, já sabe, hoje em especial nós vamos resolver muitas questões direcionadas ao domínio da estrutura morfossintática do período, para o seu concurso em específico da Polícia Civil do Ceará. Marcelo, essa aula vai servir para mim que irei fazer PM do Ceará? Serve também. Marcelo, para mim que vou fazer Corpo de Bombeiro Militar do Ceará? Serve também? De igual forma. Para todos estes editais, esta aula servirá, tendo em vista que esse tópico está contido também nestes demais editais, beleza? Então vamos com tudo, vamos com o nosso foco, com o nosso afinco de sempre, porque hoje, com base em resolução de questões, nós vamos dar o nosso direcionamento para a nossa banca. Todas as questões daqui são questões da banca US FUNES, tá certo? Então, que você conheça um pouco mais da sua banca a partir da resolução das nossas questões, tranquilo? Você sabe que na publicação, após a publicação do edital, é fundamental que você tenha um direcionamento adequado para a banca específica do seu concurso. Por isso, nós montamos um super curso voltado para a sua preparação. Ó, faz o seguinte. Marcelo, eu quero conhecer um pouco mais acerca deste curso que a Tribo preparou para mim. Faz o seguinte, escaneie esse QR Code que está aparecendo bem aqui na sua tela, ou fale com um dos nossos colegas a partir dos números que estão aqui abaixo também, tá certo? Por quaisquer destes números aqui, você consegue ter o direcionamento e conversar com um dos nossos especialistas em concursos. Eu tenho certeza que eles vão te atender da melhor forma possível e com certeza vão te dar um indicativo de como você pode fazer para que você faça parte da tribo se você ainda não faz. Tudo bem? Então, você já sabe, o QR Code está na sua tela, é só escaneá-lo ou falar com um dos números que estão aparecendo aqui abaixo, ok? Vambora, ó, sem mais delongas, eu já vou começar aqui a mostrar para ti o nosso contexto, né? Nosso contexto aqui, vou mostrar para ti as nossas questões. Só que eu não posso deixar passar. Se você
já faz parte da tribo, conhece os nossos materiais, conhece os professores, sabe a maneira por meio da qual nós tratamos aqui, trabalhamos os nossos materiais, você sabe que levamos muito a sério aquilo que a gente faz, você que já sabe de tudo isso, já faz parte da tribo, com certeza já deixou o seu like. Se você ainda não deixou, você que não conhece, caiu de paraquedas neste canal, não sabe quem sou o professor, quem é o professor que vos fala aqui, quem sou eu, não sabe quem são os professores aqui da tribo, você vai fazer o seguinte, deixa a mãozinha aí do lado, considere deixar o seu like, caso esta aula traga algo de positivo para você. Assim, você vai fazer com que o nosso conteúdo passe a ser mais relevante nesta plataforma e mais pessoas tenham acesso a este conteúdo, tudo bem? O algoritmo aqui, ele trabalha com base em produção, em like, em comentários. Então, se você puder, ao término dessa aula também, coloque aqui abaixo o seu comentário, porque, obviamente, você vai estar fomentando esta discussão, fomentando, sem sombra de dúvida, a produção de conteúdo de qualidade aqui no canal da tribo no YouTube, tá certo? Então, faça isso que, com certeza, Papai do Céu vai abençoar a sua vida também, assim como você vai estar abençoando a vida de diversas pessoas. Vambora, vou começar aqui contigo, vou espelhar para ti as nossas questões de hoje. E aquele paybuff. Marcelo, eu não soube responder. Você não soube responder porque a questão era difícil ou porque você não conhece o conteúdo? Se for porque você não conhece o conteúdo, você já sabe. Escaneia o QR Code, ó, vou até voltar para ti. Ó. Se for porque você ainda não conhece o conteúdo, é simples. Escaneia o QR Code, fala com um dos colegas aqui da central. Ok? Porque a nossa aula de hoje não é aula de teoria, é aula de resolução de questões. Então eu vou ter que dar um batidão, porque são muitas questões para a gente trabalhar aqui acerca desse assunto para a banca US. Vamos embora? Ó, na sua tela... Questãozinha de número 1 nos diz o seguinte, ó. Vamos lá, marca texto, foi. No trecho, trabalhei a vida inteira no setor. Aí ele coloca aqui no setor pra gente. Lastimava-se e almejava legar a meus filhos, legar seria entregar, deixar a meus filhos a tradição das abotoaduras de punho. Ele faz aí essas contextualizações. Ele diz... como requinte terminal de uma camisa digna deste nome. Os termos em destaque, que são os termos que estão aí, que eu fiz questão de marcar para você, mas que ao mesmo tempo também estão sublinhados, classificam-se sintaticamente como, vamos embora, ó, vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira aqui. Bom, primeiramente trabalhei a vida inteira no setor, eu trabalhei no setor, neste lugar, então eu tenho uma ideia circunstancial. A este termo, nós atribuímos o nome de adjunto adverbial, tudo bem? No dia da sua prova, você já vem aqui, ó, letra C cai fora, letra D cai fora, letra E cai fora. Você fica, portanto, entre... Opa, não, já dá para descartar também, né? Ó, adjunto adnominal aqui também. Descartamos. Já encontrei meu gabarito, Marcelo? Já. Eu tenho um pezinho atrás em relação ao US, apesar de amá-la demais, demais mesmo. A US é uma banca que está no fundo do meu coração, até porque... como já disse aqui para vocês, minha graduação, minha pós e meu mestrado são pela UES, amo essa instituição, eu tenho um pezinho atrás, porque existem algumas questões que, sabendo só o primeiro termo, ele vai te listar 3. Às vezes, sabendo só o primeiro, você já vai matar a questão. Mas, enfim, é um benefício aí que você pode utilizar, né, com certeza, do qual você pode se valer. Vamos lá, mas continuando. Lastimava-se e almejava legar e entregar, ou deixar a meus filhos, cuidado, quem deixa algo, ó, deixa a tradição das abotoaduras, isso aqui, ó, abotoaduras de punho, tudo isso aqui é o meu objeto direto, porque quem lega ou quem deixa, quem entrega algo, ó, objeto direto a alguém, objeto indireto aqui, que seria o termo a meus filhos, tudo bem? Então, respectivamente, eu tenho um objeto indireto, que veio antes do objeto direto, toma cuidado com isso, e por fim, um objeto direto aqui, que seria a tradição das abotoaduras, termo sem preposição, que complementa verbo, só pode ser objeto direto. Tranquilo? Questãozinha de número 1, letra B. Vamos dar 2. Na oração, a automação de serviços oferece vantagens econômicas às empresas. Veja, olha para mim, ó, antes de adentrarmos nessa questãozinha aqui. Bom, Marcelo, o que é que a minha banca gosta de cobrar na parte de estrutura morfossintática do período? É a sintaxe do período simples. Basicamente, a gente vai ver também uma pincelada do período composto, também aqui, principalmente com as funções do que. Mas, por hora, a gente vai ficar aqui no período simples. O que é que a banca gosta de cobrar? Principalmente objeto indireto e complemento nominal. Você só precisa fazer uma diferenciação. O complemento nominal ele surge de um nome. Por exemplo, o amor às crianças. O amor às crianças. Amor aí é um nome, um substantivo. É amor a alguém, às crianças. O termo às crianças sofre ou pratica uma ação? Sofre. É o amor às crianças. As crianças são amadas, elas são alvo dessa ação. Então, o primeiro ponto que você precisa entender é a diferença entre
complemento nominal e objeto indireto. Marcelo, mas nem é tão difícil assim de identificar. Eu sei, mas é porque a banca bate muito nisso e você precisa saber. Tudo bem? Já o objeto indireto, ele complementa o verbo. Por exemplo, se eu digo assim para você, ó, ele fez referência à sua mãe. Veja que quando eu digo referência, ele fez referência, ou ele se referiu, vamos colocar assim, ele se referiu, referência daria da mesma forma, ele se referiu à sua mãe. Pronto, ele se referiu. Veja que o verbo referir-se, ele solicita um objeto que é preposicionado, ou seja, um objeto indireto. Fez referência a alguém, à sua mãe. Outro exemplo, João gosta de café. Quem gosta? João, sujeito. Quem gosta, gosta de alguma coisa nesse meu contexto. Veja que esse complemento do verbo, ele é preposicionado, por isso a gente chama de objeto indireto. Qual que é a diferença, então, do complemento nominal para o objeto indireto? O complemento nominal complementa nome, ou seja, o amor aos filhos. Tranquilo. Já a ideia do meu objeto indireto complementa o verbo. Ele gosta de café, o verbo gostar. Refere-se a, referir-se, o verbo. Então perceba que objeto indireto surge de verbo, complemento nominal surge de nome. Tranquilo? Check, vamos embora. Ó, a questão nos diz, na oração a automação de serviços oferece vantagens econômicas às empresas. A função sintática de as empresas é, vamos embora, ó. Primeira coisa, identificar o verbo. Oferece, aqui é o meu verbo. Quem ou que oferece? A automação de serviços. Ok, tudo isso aqui é o meu sujeito. Ah, Marcelo, ele poderia grifar o de serviços e perguntar se é um complemento adjunto. Poderia sem nenhum problema, mas como ele não quer, nós não vamos aprofundar. Ó, oferece. Quem oferece na minha sentença oferece algo. Oferece o quê? Oferece vantagens econômicas. Vantagens econômicas aqui é o meu objeto direto. Veja, é aquilo que surge do meu verbo sem preposição. Mas não oferece só vantagens. Oferece vantagens a alguém, oferece vantagens às empresas. Esse as empresas é o meu objeto indireto. Por quê? O termo preposicionado que surge do verbo. É aquele bizu de sempre. É o objeto direto que ele quer? Não, ele quer o objeto chamado de indireto, tudo bem? Veja que aqui na A ele cobrou, ou melhor, na 1 ele cobrou a figura do direto e do indireto e o adjunto adverbial. Aqui ele cobrou o objeto indireto. Veja que são termos que se repetem demais nas questões da UES. Bom, predicativo do sujeito não é adjunto adverbial, não é complemento nominal também, não é gabarito também, letra B, na questãozinha de número 2. Tranquilo? Ok, vamos lá. Vamos na 3. A questão de número 3 nos diz o seguinte. A questão de número 3 nos diz assim. No trecho, mas comeu em boca e disse, joia. O sujeito dos verbos em destaque na oração é. Veja, agora ele cobrou a figura do sujeito. Vamos lá, o trecho está bem aqui, ó. O velho Herodes, que era um oligão, ficou grilado. Que rei era aquele? Ele é que era o dono da praça. Ele quem? Ele o Herodes. Ele, o Herodes, ficou com raiva porque não sabia quem era o rei. Provavelmente Jesus, né? Ok, isso é um texto que foi trazido pela UES. Ele que era dono da praça, ele é Herodes. Mas comeu em boca e disse, joia. Opa, quem comeu em boca? Quem ou o que comeu em boca? Herodes. Veja que o termo Herodes está lá longe, ó. E disse, quem ou o que disse? Joia. Herodes também. Então, o sujeito aqui é o termo Herodes, letra B de bravo aqui na questão de número 3 também. Tranquilo? Vamos na 4. Relacione corretamente os termos destacados com as respectivas funções sintáticas, numerando os parênteses abaixo de acordo com as seguintes indicações. Aí ele coloca sujeito, adjunto adverbial, complemento nominal e objeto indireto. Vamos lá? Bora. Vamos na primeira. Ao longo das últimas décadas, as tecnologias digitais de informação e comunicação, também conhecidas como TICs, têm alterado nossas formas, são as formas, ó. Formas de trabalhar. Veja aqui, nossas formas. Formas é um substantivo, ou seja, é um nome. Bom, batendo o olho, visualizando que é um termo, que é um nome, que solicita uma ideia de complemento, mas que surge de um nome, só pode ser ou complemento nominal, ou adjunto adnominal. Tudo bem? Por quê? Porque surge de um nome. Mas veja aqui, ó, não tem adjunto, não tem adjunto, não tem adjunto, não tem adjunto. Óbvio, adjunto adnominal. Tem o adverbial, né? Não tem o adjunto adnominal. Se não tem o adjunto adnominal, eu já sei de uma coisa, cara. Isso aqui é um complemento nominal. Morreu Maria Preá. Por quê, Marcelo? Porque eu tô olhando, ó. Eu estou de olho. Um olho no peixe, outro no gato. Eu tô olhando as assertivas. Você precisa ser esperto. Você precisa estar safo. Tá safo pra tua banca não te enganar. Isso aqui é você, ó. Ureudo. Tu precisa estar ligado, esperto. Por quê? Porque a banca não vai te derrubar. Tudo bem? Então aqui eu já sei que é um complemento nominal. Onde é que está o complemento nominal? 3. Está aqui, ó, o 3. Show de bola.
Vamos continuar. Ó, há razões pelas quais a tecnologia e recursos digitais devem cada vez mais estar presentes no cotidiano de nossas escolas. No entanto, não se esgotam aí. Ok, tudo bem. Ele coloca aí toda essa construção. Marcelo, é um termo muito grande. Eu prefiro analisar as demais sentenças. Pode ser? Pode ser também. É até uma dica que eu dou a você. Caso você esteja na dúvida, vamos lá, a gente já colocou 3 aqui, né? Ó. Caso você esteja na dúvida, eu não sei o que é que isso aqui significa. Faz o seguinte, vai pelo mais fácil, vai para aquilo que você consegue identificar. Já já a gente volta, quer ver? Ó, nesse contexto, é preciso lembrar. É preciso lembrar isso. Quem lembra, lembra algo. É preciso lembrar algo, ó, que há... Quem incorporar as tecnologias digitais na educação, taranã, taranã. Veja que tudo isso aqui é o objeto direto do verbo lembrar. Quem lembra, lembra algo nesse nosso contexto. Lembrar que incorporar as tecnologias digitais na educação não se trata de utilizá-las somente por meio e por aí vai. Veja que o primeiro já tinha marcado 3. Agora eu já tinha a figura do meu complemento nominal. Agora o que é que eu tenho? Agora eu tenho a figura do meu objeto direto. Então aqui já vai 4, ó. Tranquilo, vamos continuar. É preciso repensar os projetos pedagógicos com um olhar de utilização das tecnologias e recursos digitais, tanto como meio, ou seja, como apoio e suporte à implementação de metodologias ativas e promoção de aprendizagem significativas, quanto como fim. Veja que ele coloca tanto como fim. Tudo bem. Marcelo, e aí? Dentro desse nosso contexto, o que é que a gente vai ter? Você poderia simplesmente parar aqui. Só vi 2, as outras eu tive um pouquinho mais de dificuldade. A gente vai fazer junto. Eu tive um pouquinho mais de dificuldade. Você vem aqui nas alternativas. A sequência correta de cima para baixo é... Veja que a banca US de novo, ó, ela fez o mesmo padrão. Eu te trouxe essas questões porque eu quero não só que você saiba do conteúdo, mas que você saiba a forma de cobrança e como você vai burlar a sua banca. Veja, ó. A primeira, tu já encontrou que era um complemento nominal. Encontrando a primeira, morreu Maria Preá. Você já saberia qual o gabarito, ó. Bem aqui, ó. Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Mas vamos voltar lá. Vamos voltar bem para cá, ó. As razões. De novo. As razões pelas quais as tecnologias e recursos digitais devem cada vez mais estar presentes no cotidiano da escola. No entanto, não se esgotam aí. Quem ou o que não se esgotam aí? As razões pelas quais tecnologias e recursos digitais devem cada vez mais estar presentes. Veja que isso aqui é o sujeito da nossa oração. E faz sentido, ó, porque ficou faltando colocar o sujeito. Se você voltar lá, o sujeito está logo na sequência. De novo, volta lá, ó. A gente já tinha visto que aqui seria o 4, ou seja, o objeto direto. É preciso isso, é preciso algo. Ó, incorporar as tecnologias digitais, ok. Tudo bem. Então, lembrar que é preciso... Ok, então aqui seria 4. Aí ele coloca lá na sequência, ó. Visualize comigo, aqui já tem o 4. Só nos restou por último o quê? O 2. Vamos ver. Ó, é preciso repensar projetos pedagógicos? Como? De que modo? Com um olhar de utilização das tecnologias e recursos digitais, tanto como meio quanto como fim. Veja que isso aqui é o modo como esta forma de pensamento deve ser, né? Deve ser repensada. Estou diante de um adjunto adverbial. Tem adjunto adverbial? Tem. Está bem aqui na 2. Então ficou assim, ó. 3, 1, 4, 2. Bora bater lá? 3, 1, 4, 2. Gabarito letra C na nossa questãozinha de número 4. Tranquilo? Fácil demais, moleza, suave. Vamos embora. Bom, próxima questão, se a questãozinha de número 5. Ainda acerca do sujeito, ele vai nos dizer o seguinte, o examinador. Temos a charge. Lê a charge abaixo, né? O comando aqui da nossa questão. Aí a questão vai nos dizer. Bom, perguntaram se a terra era nossa. E minha avó disse que não. Por isso, expulsaram a gente. Aquela terra nunca foi nossa. Nós que somos daquela terra. O índiozinho tá falando aqui, né? O bonequinho aqui, que é o Moacir. No texto, o personagem Moacir relata uma expulsão de terras. Na sequência dos fatos, ele diz, perguntaram se a terra era nossa e expulsaram a gente. O sujeito das orações citadas é, vamos lá, vamos nos lembrar aqui de algo importante. Existe um tipo de sujeito que nós chamamos de sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, ele ocorre em 2 situações particulares. Vamos lá. A primeira situação é a situação em que se tem a terceira pessoa
do plural. Sem referente. Sem referente. Referente. Por que, Marcelo? Porque se houver referente, óbvio que não vai ser um sujeito indeterminado, mas sim um sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Então esse é o primeiro caso, sujeito indeterminado. Já o segundo tipo, a segunda forma aqui de aparição do sujeito indeterminado, é quando nós temos um verbo transitivo, indireto, ou um verbo de ligação, ou um verbo intransitivo, mais a famosa partícula C. Essa partícula C vai receber um nome, sim. Este Czinho é o que nós chamamos de índice de indeterminação do sujeito. Tudo bem? Ok, Marcelo. A primeira coisa que a gente precisa saber é, eu estou diante de qual das duas formas aí de sujeito indeterminado? É a primeira ou é a segunda? Bom, não tem partícula C, então não é a segunda. Estou diante da primeira forma. Vamos analisar? Bora. Expulsaram e perguntaram. Bom, se você perguntar quem ou o que perguntaram, perguntaram eles. Eles. Veja que o eles, ou eu poderia dizer elas perguntaram, é terceira pessoa. Sim, terceira pessoa do plural. Sem um referente, porque eu não sei a quem ele está fazendo referência. Ó, então, sujeito indeterminado. Da mesma forma, expulsaram a gente. Eu não sei quem foi que praticou o ato de expulsar. Não dentro desse contexto, não dentro dessas orações. Tudo bem. A letra A diz que o sujeito ele é oculto. Não, o sujeito oculto é aquele que é inferido pelo contexto, também chamado de desinencial ou elíptico. Por exemplo, fui ao parque. Olha para mim. Em fui ao parque, você sabe que o sujeito não está explícito, não está escrito. Mas você consegue inferir a partir do verbo que fui eu. Eu fui ao parque. Posso dizer, fomos ao supermercado. Quem fomos? Fomos nós. Como eu não disse o nós, não coloquei lá escrito nós, sujeito também de que tipo? Oculto, elíptico ou desinencial. Tome nota que primeira, segunda, terceira e primeira e segunda as pessoas, respectivamente, do singular e do plural, sempre que houver só a figura do verbo, eu vou ter diante desta construção um sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Agora, se for terceira pessoa do plural, sem o referente sintático, aí sim, seria o sujeito indeterminado, como é o nosso caso aqui. Vamos lá. Continuando. Ele fala que é um sujeito composto. Não, o sujeito composto é aquele que possui mais de um núcleo, não é o que nós temos. Por exemplo, João e Maria pescaram ontem. Aí o que é que eu tenho? João e Maria, o sujeito composto. É um sujeito indeterminado? Sim, exatamente o nosso gabarito. A letra D fala sobre sujeito inexistente. Não, o sujeito inexistente é aquele em que a própria oração, o próprio verbo, não aceita a estrutura de um sujeito. Por exemplo, o verbo haver. Havia 5 pessoas ou haviam 5 pessoas na sala? Havia, sempre havia. Por quê, Marcelo? Porque o verbo haver sozinho, ele, no sentido de existir, ocorrer, aconteceu, ainda de tempo passado, né, tempo transcorrido, pretérito, ele é impessoal, ou seja, ele não aceita a construção de um sujeito. Por isso, nem há concordância. Havia 5 pessoas na sala. Quem é que inventa isso, Marcelo? Quem prediz isso é a gramática, com base em escritores, né? A gramática normativa. Então, a gente só precisa internalizar e levar para a nossa prova, só isso. Ah, Marcelo, e no dia a dia eu posso falar como eu quiser? Pode, eu não vejo essa ideia de ser tão pedante a esse ponto. De, todo dia eu tenho, dir-te-ei verdades. Não precisa disso, não precisa, né? Você só precisa saber que a norma culta padrão, ela prescreve algumas formas de construção. Então, a forma da norma culta padrão é a que a gente precisa internalizar para a nossa prova. E ela diz que o verbo haver ou o verbo fazer, por exemplo, sentido de tempo transcorrido, também seria aqui uma ideia que eu tenho, um sujeito inexistente, tudo bem? Vamos lá. E na letra A, diz sujeito simples. Não, sujeito simples é aquele que só tem um núcleo. E ainda diz visto possuir apenas um núcleo. Isso não é verdade. Essa segunda parte é verdadeira, mas isso não significa dizer que no texto nós temos um sujeito simples, tendo em vista que ele é um sujeito indeterminado, tá certo? Gabarito letra C de casa. Vamos lá. 6. Me habituei com essa troca tão gostosa que no meu jeito de ver as coisas é a troca da própria vida, certo? Os termos destacados são classificados sintaticamente como. Eu te trouxe essa questão e desde já coloco do lado a questão de número 7. Veja que a 6 e a 7 elas são muito parecidas. Vamos lá ver qual é a diferença. Volta para 6, analisa comigo, volta para 7. Tome nota e tome cuidado. A questão de número 6, ela traz pra gente, ó,
Tudo que está grifado está a partir do verbo. Tudo que está grifado está a partir do verbo. Tudo bem? Ó, a partir do verbo está grifado. Ok. Aqui não. Aqui não é a partir do verbo. Não conta o verbo, né? Ó. Ó. É tudo que está após o verbo, certo? Então, aqui é o que está após o verbo que está sublinhado, ok? E aqui é tudo aquilo que está a partir do verbo, ou seja, do verbo em diante. Vamos lá? Bora. Ele diz, os termos são classificados sintaticamente como? Ele quer todos os termos que aí estão. Vem aqui rapidez. Deixa eu me colocar aqui do lado, só para que você se relembre comigo. João é gente boa. Gente boa. Bom, na sintaxe, na análise sintática, nós sabemos que o nosso processo começa sempre pelo verbo. Ok, esse aqui é o nosso verbo. Quem é o que é gente boa? João. João é o meu sujeito. Tudo bem. Veja que, analisando a sintaxe com base em caixinhas, ou seja, analisando do maior para o menor, nós podemos dizer que João é o meu sujeito. Ok. E existe uma outra classificação para além do sujeito, que é tudo aquilo que não é sujeito. O que não é sujeito nós chamamos de predicado. Predicado. Tudo bem? Ok. Toma cuidado, por quê? Porque nesse contexto aí nós ainda temos outra análise a fazer. Ó. Isso aqui é um verbo de ligação. Gente boa é uma característica associada ao João, certo? Então, gente boa é o que nós chamamos de predicativo do sujeito. Ok? Ok, Marcelo. Então, quando eu olho sobre a análise de caixinhas maiores, a subdivisão é sempre essa maior. Ó, sujeito, e o que não é sujeito é o predicado. Quando eu vou para a análise do predicado, por isso existe aí, na sua matriz, na sua forma de estudar, estudo do predicado. O que é o predicado? É tudo aquilo que não é sujeito. Ou seja, é o verbo, é o complemento ou o predicativo, certo? Veja que aqui ele fez a marcação. É a troca da própria vida. Ele marcou tudo aquilo que não é sujeito. Porque se você perguntar quem ou o que é a troca da própria vida, ver as coisas. Ó, me habituei com essa troca tão gostosa que no meu jeito de ver as coisas é a troca da própria vida. Tudo bem? Ok. Essas coisas representam, né? Aqui ele faz uma concordância muito mais silepse, né? É a troca da própria vida. Tudo bem, então se ele marcou daqui para cá, eu tenho o quê? Eu tenho um predicado. Gabarito letra C. Tudo bem? Massa. Agora olha a 7. Na 7 ele não marcou a partir do verbo, então tome muito cuidado, porque o examinador ele pode fazer esse tipo de brincadeira também na hora da sua prova. A violência em Roraima é contra a imagem no espelho. Quem ou o que é contra a imagem no espelho? A violência em Roraima. Tudo isso aqui é o meu sujeito. Massa. Veja que contra a imagem no espelho é uma característica associada a quem? A violência em Roraima. Então, predicativo do sujeito. Marcelo, e se ele não cobrasse isso aí? Se ele cobrasse o que está do verbo em diante, ou seja, ele pegasse aqui do verbo em diante, fizesse isso aqui, seria o predicado. Beleza? Top demais. Então, qual que é o nosso gabarito aí? Na questãozinha de número 6, nosso gabarito foi a letra C. Porque eu tenho um predicado, ele marcou tudo que está do verbo em diante. Na questão de número 7, ele não marcou o que está do verbo em diante, ele marcou só o predicativo. Veja que nós temos, portanto, como gabarito, letra B de bravo, predicativo do sujeito. Tranquilo? Show? Massa. Vamos continuar. Ó, vou passar aqui contigo para a questão de número 8. Os termos sublinhados funcionam como objeto indireto em. Ok, agora eu quero o objeto indireto. Lembrando, objeto indireto surge do verbo. Com ou sem preposição? Com preposição. Com preposição. Ok, show de bola. Surge do verbo e com preposição. Vamos lá. A tecnologia foi a única via de comunicação e lazer durante mais de 100 anos. Quem ou o que foi a única via? A tecnologia. Tecnologia é o meu sujeito. Ok. Foi a única via de comunicação. Veja que a única via de comunicação, que aqui está, aqui é o verbo ser, esse foi, ok? Isso aqui é uma característica associada ao sujeito, portanto, predicativo do sujeito. Ele quer um objeto indireto, não pode ser a letra A.
Então descarta A. B. Maria Guerreiro acredita que é preciso recorrer a argumentos científicos. Quem ou o que acredita que é possível, pronto, recorrer. Maria Guerreiro é o sujeito dessa minha primeira oração. Ó, acredita. Quem acredita, acredita algo nessa minha construção. Aqui daria problema, tem gramático que diz que a preposição é obrigatória. Nesse caso, aqui eu estaria diante de uma oração com valor de objeto indireto. Outros acreditam que não seria objeto direto, nós não vamos entrar nesse mérito. Acredita que é preciso, quem ou o que é preciso, recorrer. Ok. Então, recorrer aqui, tudo isso aqui seria o sujeito, ó, do verbo ou da locução é preciso, tudo bem, mas é preciso algo, ó, recorrer. Ok. Há argumentos, recorrer a algo, há argumentos, a preposição que antecede o nome argumentos aqui. Quem recorre, recorre a alguma coisa. Neste nosso contexto, isso aqui, ó, a argumentos, é o objeto indireto do verbo recorrer. Ok, Marcelo, ele encadeou aí diversos verbos. Você foi me dizendo que um era sujeito, o termo é sujeito de um, que é complemento do outro, exatamente. Mas vá com calma, porque o verbo que ele quer é esse daqui, ó, recorrer. Tudo bem? Ou que pelo menos, ao que tudo indica, é o que ele quer. Nós não analisamos todas ainda. Mas já encontrei aqui o que funciona como objeto indireto. Vamos continuar. Ou porque ficamos conectados a noite toda. Opa, calma aí. Quem ou o que ficamos conectados? Nós, né? Sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Tudo bem. Ficamos como? Conectados. Marcelo, se é como, isso aqui é um adjunto adverbial, não é verdade? Não. Conectados aqui está concordando, não é um advérbio. Tudo bem? Aqui é um predicativo do sujeito. É um predicativo do sujeito. Que sujeito? Sujeito nós. Ok. Veja que ficam conectados quando? A noite toda. Veja que esse a noite toda é um adjunto adverbial de tempo. Ok, também não é o que eu quero, já descartei. Proibir é inútil, porque terão de usar, aqui é uma locução, terão de usar, locução esta que pede um complemento, terão de usar algo. Veja que quem tem que usar algo. Esse desenho é uma preposição que forma essa locuçãozinha aí. Terão de usar a internet. Quem usa algo, usa a internet, isso aqui funciona como objeto direto. Vamos lá. Por muito sofrer, ela não demonstrou seu amor. Bom, quem ou o que não demonstrou, ela, sujeito. Quem não demonstrou algo, seu amor, objeto direto, a alguém. Aos filhos. Marcelo. Veja esta nossa construção. Tome nota e tome muito cuidado. Marcelo, por quê? Quem não demonstra algo a alguém? Nananina não. Nananina não. Cuidado com esse item. Veja que aí o que nós temos lembra daquele bisuzinho? O complemento verbal, ou seja, o objeto indireto, surge do verbo. Já o complemento nominal surge do nome. Veja que neste nosso contexto, o que nós temos é demonstrar... Opa, vou até apagar esse OD aqui, ó. Vou até apagar isso aqui, ó. Demonstrar algo. Olha a construção. Ela não demonstrou algo, seu amor. Isso aqui é o objeto direto, ok? Mas veja que é o amor aos filhos. Marcelo, é verdade. Então o termo aos filhos não surge de um verbo, mas sim de um nome. Como é o nome disso aqui? Complemento nominal. Lembra que eu falei para ti que a UES gosta dessa diferenciação na parte de sintaxe, diferença entre objeto indireto e complemento nominal? Você vai se lembrar de que sim. Faça movimentos aí com a cabeça, porque eu sei que você se lembra disso. Portanto, o nosso gabarito só pode ser a letra B de bravo. Tudo bem? Letra B de bravo. Vamos lá? Show de bola. Massa demais. Olha para mim. Check. Vamos lá. Ok. Bom, você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube e ainda não é aluno da tribo, você tem a oportunidade de passar assim. Como, Marcelo, eu estou gostando da aula, resolvi as questões até aqui, tive dificuldade em algumas, ou tive dificuldade em todas, mas consegui acertá-las, ou consegui acertar todas, enfim. Você que é aluno, que ainda não é aluno da tribo, quer ter um material base para o seu certame, ainda se sente perdido? Cara, não perca a oportunidade. Aqui está o QR Code. Só você escaneá-lo, você passa a conhecer um pouco mais acerca de quem nós somos, conhecer um pouco mais acerca da nossa construção enquanto formação de alunos, enquanto formação de aprovados. O que é que eu faço? Você vai escanear o QR Code ou falar com um dos números que estão aparecendo aqui
embaixo, tá certo? Eu tenho certeza que um dos nossos especialistas vai atender você da melhor forma possível, que você vai sanar suas dúvidas relacionadas ao nosso curso. Eu espero que, com certeza, você, neste momento, saiba da necessidade de resolver muitas questões. A questões você vai ter acesso aqui no nosso curso. Marcelo, eu estou partindo do zero. Não tenho conhecimento absolutamente de nada acerca deste edital. Tem como eu estudar? Você vai me garantir que eu vou passar? Não vou te garantir, não vou. Começou a estudar no pós-edital, te garantir que tu vai lá e cravar? Não, sou doido. Mas eu garanto para você que você vai fazer uma ótima preparação, pode ter certeza disso. Se você começou a estudar antes do edital e ainda não possui material base, mas já tem uma base feita porque começou a estudar antes do edital, aqui o QR Code na sua tela. Você não vai perder essa oportunidade. Tenho plena consciência, eu não vou mentir aqui para você, né? Você está começando hoje, sua prova daqui poucos meses, poucos dias, na verdade. Aí eu chegar aqui e falar para você, não, prefiro trabalhar com a verdade aqui para ti. Se faz sentido para ti, você quer ter um material direcionado por meio da resolução de questões, um direcionamento, foco infinito em relação à sua banca, é só você escanear o QR Code que está bem aqui na sua tela ou falar com um dos nossos colegas aqui na central, tá bom? Você, nosso aluno que estava nos acompanhando pelo YouTube, agora, e quer continuar conosco, é só escanear o QR Code, falar com um dos colegas e fazer parte também aqui da tribo, tá bom? Você que é aluno da nossa plataforma, você já sabe, nós vamos continuar com a resolução das nossas questões até o final. Tem muita coisa boa ainda para tratarmos, beleza? Aos alunos do YouTube, forte abraço no coração, fiquem com Deus, até mais.